Com sua rica cultura, segurança incomparável, uma sociedade que preza pela harmonia, o Japão é um país cativo e encanta muitas pessoas, principalmente os brasileiros. Mas vale a pena obter a residência permanente e o passaporte japonês, ou seja, se naturalizar japonês. Nesse vídeo eu vou contar um pouco das minhas ambições enquanto imigrante aqui no Japão, sobre os processos que é preciso para se naturalizar ou tirar o visto permanente, que são duas coisas diferentes. Contar um pouco da minha experiência aqui no Japão, num formato mais descontraído, estilo vlog, mostrando um pouco aqui a minha rotina, a cidade. Então, se você tem interesse no Japão, seja para imigrar ou visitar como turista, ou vir para cá como estudante ou trabalhar, esse vídeo com certeza vai te ajudar a planejar sua vida e seus futuros passos para conseguir atingir o seu objetivo. Bom, eu sou o Matheus, eu moro aqui no Japão há 4 anos, estou aqui no santuário de Shimogamo, ao som aqui das cigarras, que são um símbolo do verão japonês. Então, como o nome já diz, o visto de residência permanente é um visto que te permite morar no país por um tempo ilimitado, sem que precise renovar o visto, como é no caso daquelas pessoas que têm o visto de trabalho. O primeiro passo é entender qual que é o processo para que nós conseguimos o visto de residência permanente, né? Existem diversos caminhos e depende da situação de cada um. Um deles é, por exemplo, depois de ter residido no Japão por pelo menos 10 anos consecutivos, dos quais 5 desses foram com visto de trabalho válido, é possível obter a residência permanente, ou ser cônjuge de uma pessoa com nacionalidade japonesa, ou que tenha a residência permanente após 1 a 3 anos de vida juntos, de casados no Japão. Mas nesse vídeo aqui eu vou focar na residência permanente de forma acelerada para aqueles profissionais qualificados, que existe um sistema de pontos. A partir desse visto, o caminho para residência permanente é muito facilitado pelo governo. Então, vamos com calma, vamos entender os pequenos detalhes para que a gente consiga entender o grande escopo do nosso objetivo, né, que é conseguir a residência permanente. Para incentivar a imigração de profissionais qualificados para o Japão, o governo japonês emitiu esse visto de profissionais de alto desempenho, digamos assim, em que a partir de uma certa quantidade de pontos você consegue tirar o visto de 5 anos. E ele é dividido em 3 categorias: acadêmico, habilidades técnicas especializadas e administração de negócios. Todas as 3 categorias do visto do Highly Skilled Professional Visa são divididas em pontos. Então, se você bateu os 70 pontos, você é elegível para obter esse visto. Se você bater mais pontos, por exemplo, 80 pontos, isso vai te favorecer a obter a residência permanente mais rápido. Como assim? As pessoas que obtêm 70 pontos no Highly Skilled Professional Visa conseguem aplicar para a residência permanente a partir de 3 anos. Já aquelas que conseguirem 80 pontos ou mais, conseguiriam então a residência permanente em apenas 1 ano. Favorece muito a trajetória, né? Ela avança muito mais rápido. Beleza, mas como que eu consigo esses pontos? Então vamos por partes. Como eu falei, vai depender do seu desempenho acadêmico e profissional. Também vai depender da sua idade, do seu salário e se você tem algumas qualificações extras, como por exemplo, tem um nível de proficiência do japonês nível N1. Então eu vou deixar aqui no link da descrição um site de uma calculadora que você pode botar a sua situação atual e ele vai calcular os pontos que você conseguiria nesse visto. E também vou deixar o PDF oficial da embaixada japonesa, que tem um resumo de todas as categorias e todos os pontos. Por exemplo, eu fiz aqui a partir do meu doutorado, Bolsa Next, artigo publicado, eu já consigo em torno de 105 pontos. Tá, Matheus, mas qual que é a vantagem de eu ter esse visto de residência permanente? Não preciso morar para sempre, né? Posso morar aqui 5 anos e a empresa ir cada vez renovando meu visto. Não sei para que fazer toda essa burocracia, esses trâmites aí que tu tá falando. Então, me diz aí, qual que é o benefício? Antes da gente falar dos benefícios do visto de residência permanente, quero falar dos benefícios de me seguir aqui no YouTube. Tenho disponibilizado aqui um e-book gratuito no link da descrição. Também tem a comunidade no Discord aqui, que o pessoal tá se ajudando bastante em estudos, em organização, disciplina e claro, né, entender mais sobre o Japão, a cultura do Japão, como que tá a realidade de vida aqui. Então conto com vocês aí no like, no compartilhamento e deixem sugestões nos comentários também. Bom, na verdade os benefícios são muitos, né? Por exemplo, você pode patrocinar a sua esposa, o seu esposo com um visto de dependente aqui no Japão, fazer a sua família, né? Por exemplo, a sua mãe, o seu pai, seus avós para cuidarem dos seus filhos. Você pode trazer uma babá ou uma pessoa que cuide de maneira assim remunerada, né, das suas crianças. Você tem direito à facilidade de entrar e sair da fronteira do Japão, por exemplo, quando você vai passar pela imigração, né, você pode passar por um portão e evite uma fila, por exemplo. Tem facilidades em fazer um financiamento de uma casa, por exemplo, mais empréstimos de banco. E também você pode fazer atividades fora daquilo que o seu visto inicial tinha. Por exemplo, se você tem um visto de professor aqui, você só pode fazer atividades relacionadas ao ensino e talvez à pesquisa. Se você tem um visto de engenheiro, você tem que fazer atividades relacionadas a esse visto. Visto de músico, visto de empreendedor, coisas assim, né? Ele te abre muitas oportunidades, né? E assim como eu falei, ele te dá 5 anos de validade, o que já basicamente garante, né, se você morar esses 5 anos aqui no Japão, e você vai ter então a residência permanente. Mas qual que é a diferença da residência permanente e da naturalização? E ser naturalizado japonês ou ter o passaporte japonês? Bom, vamos dar um passo de cada vez aqui.
Tô aqui no Rio dos Patos, em Kyoto, né? É muito bonito esse rio, rapaziada. Basicamente, do lado de casa aqui, 5 minutinhos de bicicleta, eu já chego aqui. E a galera que curte vir aqui no final de semana com as crianças, né? Ainda mais nesse calor, dá uma refrescada. Aqui nesse rio também é um bom lugar pra, por exemplo, soltar foguinhos de artifício. Não é igual no Brasil, né? Que é fogos que estouram alto, assim, mas mais um brilhinho, assim, chamado Hanabi. Só uma pequena pausa para comentar que a minha bicicleta tá lá e eu não cadeei ela nem nada. Então, esse é um dos grandes motivos do pessoal querer morar no Japão, né? É a segurança e a tranquilidade, né? O conforto, a paz. Então, ter o passaporte japonês e o visto de residência permanente são duas coisas totalmente diferentes, né? O passaporte japonês requer que você desista ou deixe para trás a sua nacionalidade anterior. Ou seja, a gente teria que cancelar o passaporte brasileiro. Bom, nada impede que depois você volte ao Brasil e tente retomar essa nacionalidade, né? Mas se o governo japonês souber disso, talvez corra o risco de você perder, né? Mas claro, isso então, com o passaporte japonês, te daria capacidade de ir para países que o Brasil precisa de visto, né? Enquanto o japonês não. Mas no nosso caso, o Brasil ele até que tem um passaporte bem forte, né? Principalmente na Europa, etc. Tá aqui minha bike, ó. Eu vou responder algumas perguntas que deixaram em alguns outros vídeos a respeito da residência permanente. Por exemplo, perguntaram se é vantajoso ter a residência permanente se planeja deixar o Japão um dia mais tarde, né? Deixar de morar no Japão. Então, justamente essa é a flexibilidade, né? De você ir e voltar quando quiser, né? Independente. Claro que após um longo período sem morar no Japão, eles vão tirar, né, essa residência permanente de você. Tem que ficar ligado no prazo de re-entry, né? Aquele prazo que você pode entrar no Japão e o prazo de validade é de 5 anos. Então, a cada 5 anos, você pode voltar para o Japão, renovar a sua residência permanente, sem depender de ninguém, né? Outra pergunta que fizeram é se é considerado um ponto negativo se você desistir da residência permanente mais tarde. Mas, de acordo com algumas fontes, não há penalidade legal ou nenhum empecilho no futuro se você renunciar à residência permanente e depois quiser reaplicar. Mas talvez só a questão do tempo de espera e o custo, né? Então, já respondendo a outra pergunta, né? É possível também readquirir a residência permanente se você desistir dela, né? Por exemplo, depois de, sei lá, 10 anos morando no Japão, você quiser desistir, tudo bem, não tem problema. Mas por que eu gostaria de desistir, então, né, da minha residência permanente e sair do Japão? Porque o status de residente permanente, ele faz com que você tenha que pagar impostos sobre o seu salário, mesmo que ele seja uma fonte externa ao Japão. Ou seja, você ainda tem que contribuir, né, com os impostos aqui no Japão, mesmo, por exemplo, morando no Brasil. Mas também tem uma outra vantagem, que se você desistir, você pode pedir a devolução da sua aposentadoria, que você pagou aqui no Japão. Não tem diferença nenhuma, né? Tendo em vista que também você ser residente permanente ou não muda nada nas contribuições ou benefícios da aposentadoria. Outra vantagem também da residência permanente é comer o Wagyu, né? Nossa, cara, quem já provou aí fala o que achou. Na verdade, eu fico meio em dúvida, assim, entre o Wagyu e picanha, né? São bem diferentes. O Wagyu já é um bicho mais marmorizado, a gordura, né? Tava tendo uma apresentaçãozinha de rua aí, mas eu cheguei bem na hora que o cara tava agradecendo todo mundo, pedindo dinheiro, assim, batendo palma e tal. Daí não consegui gravar pra vocês. Fiquei pensando o que tava fazendo. Provavelmente alguma mágica, assim, malabarismo e tal. Toda sorte do mundo aí pra esse mano. Enfim, cidade tava bonita nesse dia, cara. Nossa, aí é o centrinho de Kyoto, né? Aí tem essa galeria aqui, muito bem projetada, né? Protege da chuva e todas as lojinhas, assim, qualidade muito boa. Achamos até um café brasileiro ali no Caldi. Então, aí voltando ao assunto, né? Eu acho que, particularmente, para mim não vale a pena se naturalizar japonês, ou seja, ter o passaporte japonês. Só se o cara quiser trocar de nome ou realmente se identifica muito com o Japão e quer que os filhos tenham um passaporte japonês, por exemplo. Então aí sim, mas eu ainda me identifico muito como um brasileiro, né? Apesar de que muitos aí falam que eu sou vira-lata e não sei o que lá, mas enfim, nada a ver. Eu gosto muito do Brasil, gosto muito do Japão e até tenho uma crise de, não identidade, né? Mas uma crise assim, sei lá, de imigrante, eu acho que é comum, de falta de senso de pertencimento, talvez isolação, enfim. Mas o meu plano realmente é obter a residência permanente. Eu acho que vai facilitar muito na minha trajetória aqui no Japão, principalmente se eu quiser trazer minha família pra cá, futuramente, né? Minha esposa, poder patrocinar o visto pra ela. Até os meus próprios filhos, né, vão ter a residência permanente a partir de mim, enfim, é bem poderoso, né? E se um dia eu quiser voltar a morar no Brasil, depois só voltar pro Japão depois de 5 anos. Outra vantagem de morar no Japão é poder abusar desses gachapon aqui, esses brinquedinhos aleatórios. Vamos ver se a gente consegue achar uns maneiros aqui. Tem uns dormindo do Harry Potter aqui, ó, fofinho. Tem um do Pokémon dormindo aqui também.
Não sei por que tá na moda agora esses dormindo. Pô, imagina fazer uma estátua sua de bodybuilder, tá? Esse aqui do Peanuts aproveitando no campo. E esse aqui do orangotango. Vamos tentar pegar esse aqui. Bem tranquilo, ó. Vem aqui na máquina. Troca 1000 ienes por moeda. Vou tentar pegar o Snoopy aqui. 1, 2, 3, 4. Aí gira aqui. Vamos ver o que eu peguei. Aí o segredo é apertar a bolinha assim. Peguei o Snoopy no acampamento. Bom, acho que a gente precisa parar um pouco para tomar uma água e se hidratar porque tá muito quente aqui. Deixa nos comentários aí se vocês têm planos para tentar seguir essa trajetória aí que eu comentei do Highly Skilled Professional Visa para conseguir a residência permanente. Imagino que pelos meus cálculos aqui em 2026, 27 eu consiga já. Então vamos ver, né? Torçam por mim, rapaziada. Aqui na nossa direita nós podemos ver o Don Quijote, uma das maiores lojas de departamentos do Japão. E aqui na nossa esquerda nós temos uma loja de maçã. Como é que fala isso? Maçã doce? Maçã caramelo? Maçã do amor? Ah, lembrei. Vocês sabem que Kyoto está sofrendo com super turismo, né? Digamos assim, a cidade é muito pequena, as ruas são pequenas, o transporte público é muito ruim, está cheio de turistas, mas claro, né, que o turismo aqui também ele impulsiona muito a economia, e às vezes eu também trabalho como guia turístico, então eu não posso reclamar muito. Isso aqui é o maior gamble, cara, o maior negócio de aposta que existe. E eu olho isso aqui e eu fico tipo, cara, eu preciso muito, eu acho muito maneiro. Eu não consigo pegar, cara. Tipo, literalmente, já teve vezes que eu gastei 3.000 ienes e eu nunca peguei o bonequinho. Esse do Dragon Ball eu acho muito massa, cara. Deu pra ver que não tem muita habilidade em pegar esses bonequinhos, né, cara? Enfim, rapaziada, acho que é isso o vídeo. Foi bem informativo, né, pra galera que pergunta sobre a residência permanente, industrialização e tal. E um pouco sobre o meu plano aí do futuro. Espero que tenham gostado. Convido vocês a participar da minha comunidade no Discord. Deixem um like, comentário, compartilhem aí bastante no WhatsApp. E estamos crescendo o canal, graças a Deus, graças a vocês. Então agradeço aí de coração toda a ajuda e o apoio de cada um de vocês. Um abração, fiquem com Deus, até a próxima.